Fala pessoal, mais um episódio da Max Podcast. Aqui fala é o Gabriel, aqui comigo o Wilgner também. Hoje a gente trouxe uma pessoa muito interessante, uma pessoa que pode ajudar bastante você a desenvolver a parte de oratória, a sua parte de comunicação. Ela é uma mentora de grandes experts também, tanto na parte de palestra, na parte de desenvolvimento de live. Você vê que aquele cara arregaçando na live, arregaçando no evento, vendendo pra caramba, você tem que entender que tem um trabalho por trás, tem uma assessoria por trás. E hoje a gente trouxe a pessoa que faz esse trabalho. Além de ser também copywriter, apresentadora de TV, atriz e jornalista. Hoje a gente tá aqui com a Isabela Mori. É isso aí, muito obrigada, meninos. Sejam todos muito bem-vindos. Espero que seja um dos melhores aí, vou dar o meu melhor. Com Perfeito. certeza. Isabela, eu queria abrir com uma pergunta. Eu consumo muito conteúdo do seu Instagram e em determinado momento eu vi que você tem uma passagem, você fez um filme profissional e esse filme você foi cortada de algum momento do filme. Explica essa história pra gente. Acho que foi um momento frustrante. Conta pra gente como é que foi isso. Bom, venho dessa área da atuação, sou atriz profissional, trabalhei muito com publicidade, trabalhei bastante como atriz, atuando, teatro, filmes, até que eu tive uma oportunidade que também foi um dos sonhos de criança, que era participar de um filme, e foi uma experiência maravilhosa de construção de personagem. Quem gosta desse mundo dos bastidores de um ator, de uma atriz, realmente foi um grande aprendizado. Só que infelizmente, na realidade aí do ator e da atriz, isso não é garantido que a sua cena vai entrar no final, né? Então, eu acabo escrevendo essa legenda que provavelmente você leu, porque foi um episódio que me marcou muito, porque foi na própria poltrona do cinema, numa exibição de, digamos assim, para o elenco, né? Uma exibição prévia para a imprensa, que eu descobri ao lado da minha melhor amiga que eu tinha sido cortada do filme. Então, na época, eu fiquei bem triste, eu fiquei bem frustrada. Mas não tem problema, porque hoje aí uma das metas é gravar o meu próprio filme, criar aí com certeza um roteiro maravilhoso, que envolva Caramba. lançamentos digitais, que envolva a superação de um expert, que envolva ele se descobrindo quem ele é, ele mesmo, e botando esse filme Eu aí. coloquei esse assunto na mesa justamente porque eu acredito muito que acho que todo mundo tem uma história, um passado ali que passou por uma jornada, acho que doída, digamos assim, até você encontrar realmente aquilo que você gosta de fazer. E Uhum. hoje você se posiciona como o quê? Mentor de expert. O que que você gosta de fazer de fato na área da comunicação? Eu gosto de fato, assim, tornar a pessoa segura para o que ela quer falar. Ela tem que entender que as ideias que ela tem podem ajudar muitas pessoas. Podem surgir projetos, podem surgir empresas, produtos, eventos. Então, a gente tem muitas ideias dentro da nossa cabeça, mas às vezes a gente tem tanta insegurança, tanto medo de falar, que essa ideia ela nunca vai existir. E é aquele ditado, às vezes você vê uma outra pessoa realizando a ideia que você teve. Imagina a frustração que é. Então, o meu trabalho é tornar esse expert, deixar esse expert seguro do que ele tem que dizer, confiante do produto que ele tem que vender, orgulhoso daquele evento que ele está proporcionando, que ele está produzindo, né? Porque é até fácil produzir um evento, difícil é sustentar um evento até o final. Por isso que é tão importante o meu trabalho aí por trás. E por que que você acha que essa trava acontece ou pega as pessoas de jeito inseguro? Porque a maior parte das pessoas que eu percebo, pelo menos, né? Posso estar falando com ingenuidade, mas tem, às vezes, timidez ou tem insegurança de subir no palco ou não se dá muito bem com as câmeras. O por que que você acha que esses problemas acontecem? Esses problemas acontecem muitas vezes porque a pessoa ela precisa desenvolver mais do seu autoconhecimento. Esse é um primeiro ponto. Se você conversar com grandes comunicadores, Gabriel e Uber, você vai ver que as pessoas elas sabem quem elas sabem do que elas gostam, do que elas não gostam, elas passaram por questões, né, na vida pessoal, na vida profissional, que fizeram ela refletir o que ela quer para a vida, o que ela não concorda, o que ela não concorda, concorda e não concorda, o que ela defende, as bandeiras que ela levanta. Isso forma um comunicador, isso forma uma pessoa segura de si. Isso não quer dizer que ela não tem medo de ser julgada, tá? Todo mundo tem medo. Todo mundo tem medo. A diferença é o que você faz com esse medo. Você vai se trancar em casa, você vai parar de falar, você vai apagar seus vídeos no YouTube.
certo? Você vai ficar adiando o seu evento ou você vai, de fato, enfrentar isso e entender que você não precisa agradar todo mundo. A pessoa ela tem que se desenvolver primeiro, ter uma personalidade bem definida pra antes se tornar um bom comunicador. Exatamente isso. O trabalho Seu começa dentro. propósito, né? Seu Porque a quase maioria que das propósito. pessoas, elas eu vejo buscando na internet sobre hack, sobre dica. Tem, lógico que tem tudo isso, mas se ela não se desenvolver primeiro, ela não vai conseguir desenvolver a comunicação dela tão fluida quanto ela conseguiria se tivesse isso primeiro, né? Não. A comunicação, ela tá muito conectada à sua experiência de vida também. Por isso que eu falo, assim, normalmente, esse público mais jovem, às vezes fica muito em casa, fica muito numa bolha, e é uma realidade do nosso mercado. O marketing digital, se você não cuidar, você fica em casa, porque dá para trabalhar de casa. Isso é uma maravilha, na verdade, é uma bênção desse mercado. Mas, É uma faca de dois gumes, né? exatamente. Mas, ao mesmo tempo, o que eu mais tenho falado para os meus alunos hoje, sabe o que é? Saiam de casa. Vão a Vai ver eventos. gente. Vai em eventos, gente. O que eu faço, o que eu consegui em evento não tá escrito. Parcerias, indicações, meus maiores clientes Veio de evento. foram prospectados Eu em tava, eventos. eu tava gente. conversando uma vez com o Gabriel e eu parei pra analisar assim, eu já fui em vários eventos do digital, eu tô aí há mais de 4 anos nesse mercado. E eu nunca parei, fui pra um evento e não ganhei dinheiro com o evento. Tipo, eu fui até o evento, eu nunca não consegui um cliente, eu nunca não fiz alguma coisa que me gerou dinheiro depois. É incrível isso como evento. É uma poder. chave que vira, né? Você vê que são muitas oportunidades. Ou você tá lá para captar, ou você faz a venda, e é isso mesmo, você acessou a frequência, sabe? Você se destravou num nível muito bom. Ou até o conteúdo que você tá consumindo, você vai ver um conteúdo numa live, você vai ver um conteúdo de forma presencial ali da pessoa que você tá assistindo, é totalmente diferente. Você pode fazer uma pergunta mais incisiva, depois do evento você pode conversar um pouco mais com aquela pessoa que tava palestrando. Nesse último evento que a gente acabou indo, poxa, estudo bastante comercial, porém, numa palestra de comercial, destravou alguma coisa, virou uma chave ali, que, poxa, depois disso eu comecei a fechar um contrato que tava travado, outra coisa, outro cliente ali que, um lead que vinha, não vinha, consegui fechar ele, por conta de uma chave do que eu tava ali no evento, e parecia que era algo que eu já tinha escutado várias vezes no digital, na forma online, no YouTube, em palestra, mas não tinha virado aquela chave em mim, parece que ali o presencial tem um negócio diferente, né? Tem sim. Ainda mais, não só pela palestra, às vezes que você assiste uma palestra que vira uma chave que precisava, mas às vezes você conversar com uma pessoa que estava sentada do seu lado. Quantas vezes isso não aconteceu? Pessoas que eu não conheço, tá? Pessoas que você está conhecendo no evento. E às vezes um insight que ela teve que você não teve, ou uma experiência que ela teve no negócio dele, que você não teve ainda. Então, assim, para mim é sensacional. Não que no digital não dê para fazer isso, dá sim, mas você precisa ter estratégia para fazer um networking dentro do digital. Inclusive, eu sou também muito adepta ao social selling, consegui. Enfim, sem abrir esse parênteses, mas abrindo, uma conexão muito importante na Suíça, por conta do próprio Instagram, porque vamos parar para pensar, se não fosse a internet, a gente não ia acessar pessoas tão longe da gente também. Na internet é uma forma de globalizar tudo, né, basicamente. O presencial, ele traz algo mais valor. Parece que é algo mais tangível. E o digital online, ele é mais escalável, né? Como você falou, uma conexão que você nunca teria da Suíça. Jamais, jamais. Por isso que eu falo, tudo tá sendo uma revolução. Entende? De alguém que saiu da TV pra ter essa autonomia que o digital te dá. É isso aí. Vamos voltar um pouquinho no tempo agora. Já aproveita que você falou da TV. Como que você saiu da TV pro digital? Como foi até a trajetória de como você chegou na TV? Trajetória até chegar na TV, meu Deus, muita não. coisa. Resumo. Vamos lá, sou formada em jornalismo. Eu sempre fui uma criança que gostava de gravar, pegava a câmera, colocava no tripé, brincava de apresentar. No Você tinha algum Natal, parente que já mexia com isso de alguma forma? Já trabalhava Aham. com comunicação? meu avô. Seu avô? O meu avô, ele é um dos maiores radioamadores do mundo. Caramba. Exato. Só que provavelmente vocês não sabem o que é radioamadorismo. Quase ninguém sabe, infelizmente está caindo no desconhecido. Mas
sem se alongar muito, ele tem estações de rádio, ele construiu antenas particulares para poder estabelecer uma conexão com todos os países do mundo. Ele já, assim, é uma coisa muito louca. Já tem o sangue azul da comunicação. Já. São 50 anos da vida dele falando no rádio. E assim, é como se fosse uma Nossa. frequência particular, que qualquer um pode entrar, inclusive, é só você acessar a frequência. E eles ficam conversando. Pelo mundo inteiro. O mundo inteiro, assuntos diversos. Ele fala várias línguas também. Caraca, que Caramba. massa. Se comunica em código Morse. Enfim, fechando. Eu sei que não é o assunto, mas ele fez isso mais com um projeto comercial ou Não, um hobby dele? hobby total. Ele é empreendedor de... Quero me conectar com o mundo inteiro, só acessar essa frequência. Sim. É o hobby dele. É. Que massa. Tipo isso. Caramba. Tipo isso. Pra não estender demais também, né? E o legal é que ele conhece a pessoa pelo rádio, ou seja, pela voz. Olha que louco. Você conhecer uma pessoa, você nunca viu a imagem dela. Porque antigamente não tinha Instagram, Facebook, nada disso. Você só conhece a voz da pessoa. E eles marcavam encontros de radioamadores para se conhecerem presencialmente. Caraca. É o que a gente faz hoje. Uma festa surpresa. O que a gente faz hoje na internet, ele tá fazendo há 50 anos. Muito bom, né? Nada se cria, nada se cria, tudo se transforma, não é? Exato. Então, eu acho que eu herdei essa questão de romper fronteiras do meu avô. Legal. Sabe? Eu tenho refletido sobre isso. Bom, então eu já venho de fato aí. Inclusive, foi ele quem me deu minha primeira câmera de aniversário. Olha que Com legal. 12 anos, acho. Comecei a produzir conteúdo como jornalista, fotografando e me comunicando, entrevistando as pessoas. Fui fazer jornalismo, ao mesmo tempo atuação. Eu queria muito ser atriz também. Então, eu acabei falando lá com a família, né? Meus avós que financiaram para mim os meus estudos. Isso também eu sou muito grato a eles. E aí eu falei, bom, eu quero ser atriz, eu quero ir pra Malhação. Mas você tem que ter uma faculdade, porque é uma carreira complicada. E aí eu optei por fazer jornalismo também. E aí cursei os 2 cursos ao mesmo tempo. Foi uma época muito intensa na minha vida, mas que eu não me arrependo nenhum segundo, porque Finalizou os dois. os 2, formei nos 2. E aí, desde então, eu comecei a fazer muitos cursos de apresentadora. É um mercado que você tem que ter prática, você tem que ter horas de prática, você tem que ter experiência. Então, fiz estágios na televisão, nos bastidores, nem sempre em frente às câmeras. E isso é uma outra frase que eu digo também. Quando uma pessoa ela é bastidor e se torna expert, ela vai com um conhecimento surreal. É muito diferente quando uma pessoa só foi expert a vida inteira. Ela nunca sentou na cadeira do bastidor. Ela nunca, sabe, cortou um vídeo. Ela nunca viu o perrengue que é editar, né? Enfim. Bom, fui pra TV, fui indicada pra televisão, cortando aí pra 2020, 2021. Depois de trabalhar muito como atriz em publicidades, fui pra televisão e trabalhei na Claro TV durante 2 anos, mais ou menos. Lá a gente teve um programa ao vivo em rede nacional. Sem comparação alguma, foi o momento que eu mais senti frio na barriga. Era quantas pessoas ao vivo? Olha, batia 500, 1000 pessoas ao vivo, Nossa. 300. É televisão, é diferente de Foi a sua internet. primeira experiência como apresentadora. Sim, TV. desse tamanho, sim. Alguns projetos menores eu já trabalhei como apresentadora, mas não tem comparação. Televisão é assim, eu realizei meu sonho de criança, de verdade. Eu recebia feedbacks da audiência, porque a gente tinha como interagir também, as Legal. pessoas interagiam. Lá eu aprendi a importância de você reter a atenção até o final, mesmo porque a gente ficava 4 horas ao vivo. Nossa, 4 horas ao vivo pra reter o público é muito tempo. Você vê uma CPL, tem muito menos tempo. Tem pessoas Vídeo vendas. chorando, expert Uma chorando pra palestra. 40 minutos. É. 40 minutos já caiu metade do público da live. Hoje em dia, uma palestra, mais ou menos, uma boa palestra, ela vai ter quanto tempo mais ou menos de duração? Olha, a gente tem um formato TED Talks, que é um formato validado de 20 minutos. 20 minutos de palestra. É 4 horas. Você aprendeu muito na prática mesmo. Né? Muito, muito. E foi isso que mudou o jogo. Apesar de eu ser uma pessoa que adora ler, que gosta de técnica, de teoria, eu gosto disso, eu sou muito estudiosa.
Foi a prática que transformou muito a minha vida. E eu entendi que muitas vezes a teoria na prática é outra. Muitas vezes você vai entender que o apresentador ele pode ter a melhor dicção, o melhor vocabulário, pode ser lindo, linda. Se ele não tá bem com ele mesmo, ele vai provavelmente errar nesse programa que é ao vivo, porque o ao vivo ele tá muito Ou ele conectado. vai dar um sentimento ruim que não é o Vai habitual. transmitir e as pessoas percebem. Sente. As pessoas percebem. As pessoas percebem, sabe o quê? Vamos supor que vocês dois não se dessem muito bem. Se a gente tivesse brigado, estamos brigando, Gabriel? Até onde eu sei, não. Dá pra perceber. Pro público, não. Dá pra perceber. Tô brincando. Então é muito louco, porque você vê que o seu trabalho, apesar de ser em frente às câmeras, ele começa atrás. Ele começa você chegar mais cedo pra dormir mais cedo, pra acordar mais cedo, pra se alimentar direito. A pessoa tem que estar em alta performance, né? Pra fazer um programa ou uma live de alta performance. Exatamente. Exatamente. Então, hoje, quando eu ensino performance na comunicação, eu tenho que ter uma conversa muito sincera com o expert. Eu falo, você quer realmente que dê certo? Ou você tá se enganando? Porque todo que mundo você me contratou? olhar os outros ali pelo Instagram é muito bonito, né? É muito legal você ver alguém num palco e tudo mais. Só que ninguém olha ali literalmente os bastidores, né? O quanto a pessoa tá investindo, não só de dinheiro, mas o quanto a pessoa tá investindo de tempo pra entender. Eu vi o seu episódio com o pessoal da Growth Machine e eu vi lá que uma coisa que ficou muito clara pra mim naquele episódio foi o seguinte: sempre dá pra melhorar alguma coisa. Uhum. Quando você tá num nível num jogo num nível maior, você tem que estar. Se você não tá conseguindo ver onde você tá melhorar, é porque talvez você não tá realmente no jogo que você deveria estar. Então, uma coisa que eu percebo demais, assim, para você, por exemplo, que tá falando sobre comunicação, o que você acha que é o fator definitivo para uma pessoa desbloquear, digamos assim, a comunicação, ela conseguir se tornar menos tímida e melhorar a qualidade da comunicação dela, se eu puder dizer assim? São caminhos diferentes aí, hein? Timidez, desbloquear a comunicação. Uma pessoa para ela ficar mais comunicativa, para ela conseguir se comunicar mais, não só com o público dela, mas com as pessoas, para ela Tá. fazer networking. O Legal. que ela pode fazer? Bom, a gente falou de autoconhecimento. Pra mim, isso é primordial para uma pessoa vencer essa timidez que muitas vezes prende ela, que atrapalha em todos os sentidos, tá? O problema não é ser tímido. Tem ótimos comunicadores aí na história. O próprio Steve Jobs, o Bill Gates, são perfis mais reservados, tá? Mas eles desenvolveram a comunicação, a personalidade deles. Então, autoconhecimento. Mas uma coisa que eu tenho falado muito para muitos mentorados que têm uma dificuldade. Eu não vou dizer que eu amo palestrar, mas eu preciso palestrar, porque eu sei que é pro crescimento da minha empresa, então eu vou. Tô pensando até em um aqui especificamente. Eu falei para ele assim: sabe que, para mim, quando você tá palestrando, seja quando você é expert ou quando você é bastidor, em ambos os momentos você está servindo as pessoas. E o que eu tô querendo dizer com isso? O pior lugar que o expert pode se colocar, e eu tô dizendo isso de coração, porque eu já vi muita gente se dando mal, é se colocar num lugar de superioridade, um lugar onde você não tem nada mais para aprender, um lugar onde todos precisam te escutar, um lugar onde você é inquestionável, sua vida é perfeita e você é a estrela superstar. É um lugar muito perigoso de ego e de vaidade, certo? Não tô dizendo que ninguém é vaidoso, eu sou super vaidosa, eu adoro estar no palco. Mas, quando eu entendi que eu tô lá para servir e ajudar as pessoas, antes de mais nada, você, assim, é como se você... Até essa autocobrança que a gente tem tanto, ela baixa um pouco a bola. Porque o seu principal objetivo em estar lá no palco é ajudar aquelas pessoas que estão te ouvindo. Pode ser uma pessoa que tá lá, que virou uma chave, como você disse, Gabriel. Eu voltei diferente para casa depois daquele evento, depois daquela palestra.
a missão tá cumprida. Então, o expert, ele tem que entender isso, ele tá a serviço das pessoas. Assim como o maquiador, que arrumou esse expert, arrumou o cabelo, fez a make para subir. É um posicionamento diferente. E isso muda muito o jogo e trabalha muito essa questão da mentalidade. Legal. Você falou está a serviço, e a serviço tem um grande... Antes de eu fazer essa pergunta, tem alguma outra aí? Porque eu acho que essa pergunta aqui vai tomar um tempo. Beleza. Eu tenho várias perguntas de Então formas manda aí, técnicas aqui. depois eu já faço Até aqui. a gente já vai entrar no papo mais profundo, mais filosófico, É. mas eu vejo muitas pessoas se preocupando, e não pessoas muito de expert ou que faz live, mas pessoas do dia a dia, até no próprio trabalho, até na própria... Pra conseguir fazer um network num evento, você conseguir se comunicar com o cara que tá do seu lado, de vício de linguagem. Tem muitas pessoas que ficam, né, pois é, cara... A gente, Gírias. nossos primeiros episódios, o que a gente mais falava era cara, a gente- mas cara, eu e posso cara. Dizer, eu posso dizer que a gente pagou toda a estrutura aqui pra gente ver os nossos vícios de linguagem. Ótimo, muito bom. Porque isso é incrível quanto a gente fala e não percebe, né? Sim, total. E o que uma pessoa pode fazer pra diminuir isso? O que vocês estão fazendo? Rever, Rever. sentir vergonha dela mesma. Sentir Mas a vergonha, pessoa- ter Mas e consciência. a pessoa que não tá gravando nada agora, por exemplo? Como é Tem que ela pode- começar a gravar. Você tem que descobrir o problema antes. Você tem que ter, igual o marketing, tem que ter a consciência, levar a consciência do problema. Ué, E o ao vivo é fogo, porque o ao vivo, Isso onde que pior a que é gente verdade, cometa né? mais os vícios de linguagem na gravação, nem tanto, mas eu me via na própria TV, quando eu me assistia, eu falava, meu Deus, olha quantas vezes eu falei a palavra exatamente. Nossa, é verdade. Era a palavra exatamente. E aí eu anotava, exatamente. E aí você dá o comando pro seu Não cérebro vou mais falar e você isso. começa a perceber. É simples, não tem Eu mágica. falava muito cara. Tem uns trechos aqui de alguns cortes nossos que eu tô falando, tipo, 6, 7 caras em uma única frase, né? A questão da absurdo. gíria e tal. Então, Então, você se é uma compromete a mudar. autoavaliação. É uma autoavaliação. E a principal técnica para essa pessoa ela começar a se autoavaliar é ela gravando uma conversa ou gravando. Uma coisa que eu comecei a fazer, eu gravo todas as minhas reuniões agora. Tudo que eu faço no Zoom, no Meet, no Google Meet, eu gravo tudo e tento rever. Então, tô indo no caminho certo. É a principal técnica para Sim. se autoavaliar. Isso que vocês estão fazendo aqui, a proposta do podcast, de ser ao vivo, ou fake ao vivo, apesar da gente não estar aí no ar, isso vira o jogo total, de verdade. Ter essa disponibilidade de mudar. Você querer Legal. mudar. Pra mim, esse é o primeiro passo. Eu quero mudar, eu quero evoluir na minha comunicação. Eu tomei essa decisão. Então tá, o que eu preciso fazer? Eu vou me comunicar mais, eu vou gravar mais, eu vou produzir mais conteúdo e eu vou refletir sobre o que eu fiz, certo? Eu vou assistir, eu vou me ouvir. Fugindo até um pouquinho do assunto, uma coisa que acabou de me vir na cabeça, mas acho que é interessante e cabe aqui a gente falar. Por que as pessoas, o consumidor, as pessoas que consomem live, consomem evento, ela compra mais de quem se comunica melhor? Por que as pessoas compram mais de quem se comunica melhor? Das pessoas que estão se comunicando, de um bom comunicador. Porque elas... Olha, eu imagino que as pessoas, elas se inspiram umas nas outras também. Então, se elas estão diante de algo que elas gostariam de ser, ou algo que elas admiram, elas querem estar próximo, elas querem estar perto, elas querem ser aquela pessoa também. Então, eu acredito que, principalmente isso, Por identificação. num lugar mais emocional, mas num lugar mais racional, porque também essa pessoa vai comunicar com mais clareza, com mais persuasão também, vai gerar mais desejo. Então a gente tem esses dois lugares, mas eu vejo muito uma questão inconsciente. Uma pessoa que se comunica bem, ela é muito mais atraente. Faz sentido? Faz muito sentido. Que problema você mais percebe nas pessoas que você atende hoje, as pessoas que estão indo pro palco, ou que dificuldades você percebe que elas mais têm e as travam na hora de ir pro palco, por exemplo, ou na hora de se comunicar bem? Uhum. Para mim, a principal dificuldade, que é uma virada de chave pro expert, é o ensaio. Ensaio? É o ensaio. Você acha que ele, por exemplo, pra ele entrar numa palestra, ele tem que ter ensaiado toda a palestra, basicamente? Sim. Isso muda muito. Muito a performance. Isso entra até numa outra pergunta que eu ia fazer,
que era, se o comunicador, né, se a pessoa que está se comunicando, ela já tem muita habilidade, ela precisa ainda de um script? Com Ela precisa. certeza. Com certeza. Uma coisa não anula a outra. Não anula a outra. Não anula, porque a pessoa, obviamente, quanto mais ela souber do que ela fala e quanto mais horas de voo ela tiver se comunicando, melhor. Isso forma uma pessoa que tem capacidade de improvisar muito bem, uma pessoa que fica mais espontânea. Ok. Só que isso não elimina o fato o básico, que é a etapa de organizar o conteúdo, organizar o que você vai falar. Então, o ensaio, ele é uma etapa muito importante de revisão. E ele vai tornar mais perfeito ainda o que ele vai apresentar. Gente, o ao vivo, ele é... A gente estava conversando lá embaixo. O ao vivo, ele é... Não dá para prever o que vai acontecer. O que eu mais tenho visto hoje é a energia acabando. Ficando tudo no escuro. Em evento e em lançamento isso aconteceu, viu? E aí? Sabe? Então, o imprevisto, ele faz parte do ao vivo. Quando a pessoa tá com aquele excesso de confiança, ela pode se dar muito mal. Sabe? Entendi. Uma coisa que você falou, eu, em todos esses puxando aqui, já fui muito a palestra, já assisti horas de live. Uma coisa que eu fico assim, caramba, que maneiro, é um improviso. Quando eu pego um gancho da plateia, pego um gancho do próprio público, ou quem tá assistindo, e usa aquilo e consegue emendar aquilo junto com o script, usa aquilo junto com a própria palestra que ele já tava fazendo e desenvolve em paralelo o que tá scriptado junto com o improviso. Nossa, isso eu acho surreal. É a combinação de muitas horas de voo junto com a estrutura bem feita. Sim, exatamente. Para mim, isso é uma das habilidades dos grandes comunicadores. Você pode ter certeza que essa pessoa faz live, porque a live te obriga a ficar falando. É uma pessoa comunicativa, então ela sai da zona de conforto dela. Ela já assistiu palestras, ela tem referências. Então ela vai saber improvisar, porque o improviso ele também é as referências que você tem, sabe? Legal. Isso é muito bom. Eu também percebo quando a pessoa faz. Você acha que tem um tempo pra pessoa conseguir ficar boa em comunicação ou não? Vai depender muito da dedicação. Tá? Pode demorar 3 meses, pode demorar 1 mês, pode demorar anos. E você acha que isso depende do quê? Depende da quantas vezes ela se expõe, depende do Sim, quê? depende de uma prática diária. Se ela se comprometer diariamente a fazer algo que trabalhe a comunicação dela, nem que seja vou mandar mais áudio no WhatsApp, sabe? Já ajuda. Para pessoas, isso é disruptivo. Pra gente pode ser simples, não sei, pra mim é. Mas tem pessoas pra que, mim cara, é- detesto a minha voz, não Sim. gosto de me ouvir. Sim, cara, não tem o que fazer, você nasceu com essa voz, pô, você vai ter que aceitar. O máximo que dá pra fazer é uma fono que vai trabalhar, se você tiver, se você é rouco e outros problemas, mas a voz que você tem que aceitar, querido. É a voz Não que tem você o que tem. fazer. Vai usar instrumento, né? Torna isso uma ferramenta aí pra mudar o mundo, pra fazer algo melhor, entende? Então é um comprometimento diário, essa a resposta. E até para as pessoas comuns que não são expert, não faz live, e até para expert, para quem sobe em cima de palco, faz evento, o que você vê que são características comuns daquela pessoa que tem presença, que ela chega no ambiente, todo mundo para olhar para ela, ou ela chega ali no palco, ela tem uma presença de palco absurda, tanto para artista, tanto para evento. O que você acha que são as características que engloba nessas pessoas? Boa, muito bom. Olha, eu falo do tal do magnetismo. Sabe uma pessoa magnética? Uma pessoa que, cara, eu não sei, ela Gosto de ficar sorri, perto você dela. gosta de ficar perto dela, ela é alto astral, você pode estar meio triste no dia e, não, essa pessoa, ela mudou meu dia, realmente ela tem ideias muito positivas. Eu sei que nem todo mundo é assim, mas você pode trabalhar esse magnetismo interior em você. Quem lida com o público, gente, tem que saber que tem uma parte energética do trabalho, tá? Só quem trabalhou pra TV, nas câmeras, sabe como é cansativo. Às vezes você tá sentado, mas você ficou 4 horas falando, você sai, você tá cansado, você quer sua casa, tomar um banho e cama.
Assim é numa exposição de um evento também. Quando você está exposto ao público, você está recebendo muita energia, muitos olhares. Então, a pessoa ela precisa cuidar disso. O julgamento, a admiração, tudo ao mesmo Isso, tempo. tudo, tudo. Independente, assim, eu não tô falando de religião, nada disso, eu tô falando de energia. Tá? Você tem que trabalhar e cuidar isso dentro de você, porque é muito fácil você ficar meio down, você ter uma frequência baixa e aí começa tudo a dar errado. Nossa, a câmera trava, cai energia, a internet oscila. É real isso, gente, é real, tá? Você vive A isso nos frequência, eu bastidores, né? vivo isso. Então, o magnetismo de uma pessoa é muito o alinhamento que ela tá também energético, interno. Falo que a performance, ela é o alinhamento do corporal, do mental e do espiritual. É uma tríade que a gente criou para tornar isso mais didático. Você precisa cuidar dessas áreas na sua vida para você se comunicar bem, né? Isso vai gerar mais Fala um confiança. pouco mais dessa tríade. Qual os 3 primeiros pontos? Corporal, ou seja, cuidar do seu corpo, fazer um exercício físico, Comer se bem. movimentar, comer bem. Aqui eu não tô falando nem para ser fit, eu não tô indo para esse extremo, porque isso também é uma escolha, mas é você cuidar da sua saúde aqui, né? E cuidar do corpo, da sua imagem, porque a partir do momento que você escolhe ser um expert, você tem que cuidar da sua imagem. Isso não é futilidade. Isso não é futilidade. Tem que cuidar da pele, do cabelo, dos dentes, da roupa, das unhas, tudo. Faz parte do seu trabalho e ponto final, tá? Bom, aqui é corpo, aqui é a mente. Então, fazer uma terapia sempre muito importante. Estar de bem com traumas do passado, sabe? Não levar tudo pro pessoal, porque na vida você vai. Cara, nem sempre as pessoas estão bem. Às vezes você vai receber uma resposta de uma forma que você não gostaria. E você tem que seguir sua vida. A mente, para lidar bem num ambiente de pressão, como um lançamento, entende? E o espiritual, que para mim, pessoalmente falando, é a base da minha vida e de tudo, que é você cuidar e procurar buscar Jesus, trabalhar a palavra no dia a dia, aplicar, não só falar, mas fazer. E, cara, desejar o bem, sabe, para as pessoas, mesmo que elas te façam mal, vira uma filosofia de vida. Você de fato servir, que foi o que a gente falou aqui, colocar a serviço, assim, sabe? Caraca, muito legal. A gente vê que, beleza, tem toda a parte técnica, tem todos os hacks, todas as dicas, mas você sempre volta pro pessoal, na sua base, nos seus ensinamentos, você sempre volta ali pra pessoa se desenvolver, pra pessoa olhar pra ela internamente primeiro, pra depois desenvolver a parte técnica, a teórica da comunicação, né? Exato, exatamente. É um reflexo. É o que você tem dentro. Você comunica o que você tem dentro. E você joga pra fora o que tá Você joga dentro, pra né? fora o que você tem dentro. E aqui eu até conecto uma outra ideia aí pro pessoal que tá nos assistindo. Você presta atenção no que você tá consumindo de conteúdo. Nossa, total. Já convivi com pessoas que, cara, só assiste notícia ruim. Só assiste o dia inteiro assistindo aquele jornal da Record que é assalto atrás de assalto e tudo mais. Poxa, parece que a pessoa ela vem pesada pra conversar com você. Você conversa com ela, parece que o mundo sempre vai acabar, a todo momento. Sempre tem Parece. algum grande problema que pode acontecer, né? Sempre tem algum grande problema. Isso é muito Totalmente. comum, isso é muito comum. Isso não tanto só para o que você tá consumindo, mas para as pessoas que você também tá convivendo, né? Sim, Porque isso também impacta bastante. impacta muito. Então, se você quer se comunicar melhor, você tem que consumir conteúdos melhores também, tá? Não só. Até uma pergunta, inclusive. De onde que você procura conteúdo pra você? De onde você absorve conteúdo? Livros, cursos? O que que você busca? Uhum. Tudo. Tudo. A vida é um conteúdo, cara. Você aprende com o motorista do Uber. Quando você destrava essa chave de falar, de se comunicar, de, sabe, ser uma pessoa curiosa, você começa se abre a cabeça. Você vai captando, sabe? Eu capto muito. Eu capto muito. Eu sou uma pessoa. Tem uma antena aqui. Eu vou conversando, eu vou captando, eu às vezes observo. Estou num shopping assim, você começa a observar a sua volta, o que tá acontecendo. Então, tudo é conteúdo.
Ser um pouco mais humilde, né? Porque querendo ou não, muitas vezes a gente tá, não, eu sou o bonzão, eu sei É, demais. Essa foi uma das épocas que eu mais levei na cabeça, quando eu achava que eu era bonzão. E quando a gente acaba sendo um pouquinho mais humilde, não é possível que uma pessoa, às vezes, que tem 50 anos, você não tem algo pra te ensinar, Não, né? com certeza. exato. E o legal é que hoje, com a nossa realidade do mercado, a gente vê muitas pessoas mais velhas aprendendo com os mais novos. Legal. Isso é incrível. Eu sei que é muito difícil para muitas pessoas, mas isso tá acontecendo. Às Com vezes é um certeza. mentor de 20 anos, cara. Quantos prodígios a gente não vê na internet hoje com 20, 21, 22, 18? Eu acho Nossa, isso excelente. Eu acho outro isso dia a muito gente bom. entrevistou o Heitor, né, que veio aqui. Sim, 18 Não, anos. 18 anos, cara. O cara é um gênio. Tá assim, fazendo fala- múltiplos 7 dígitos tá fazendo por 6 dígitos Sério? por dia. 6 dígitos por Eu dia. falei, cara, pô, o moleque aqui, velho, é crânio, o cara é fera, assim. E A faz gente só todo sentou sentido. e teve uma aula. O cara é Massa. fera. Imagina a mentalidade dessa pessoa, como que não trabalhou de certa forma, né, para poder fazer tudo isso. Então, respondendo a sua pergunta sobre conteúdo, para mim a vida é conteúdo. Eu acredito que eu desenvolvi isso muito quando eu trabalhei como jornalista, sabe? Porque você tinha que produzir uma reportagem, você vai num lugar, você tem que voltar com uma matéria, digamos assim. Então, você tem que se virar nos 30. Mas hoje eu sou muito mais intencional. Eu vou nos livros, né? Eu vou nos filmes. Eu sigo pessoas que eu sei que vão postar conteúdos relevantes. Eu leio jornais, né? De manhã, então. Podcasts. A gente poder falar aqui da Com nossa língua. certeza. Nossa, eu tenho consumido muitos podcasts, muito. Põe na esteira lá, vai E embora. vai. Cara, Tá na muito verdade, é um bom. bom processo. Já falei com várias pessoas, todo mundo bota na esteira e vai lá. Aí, se você que tá na esteira agora, aproveita e já tem uma playlist aqui embaixo pra você seguir vários. É isso aí. É isso aí. Uma horinha de esteira, uma horinha de podcast, É isso. né? É Já isso aí. tamo- É isso aí. Otimizando o cronometrado. tempo. Se você botar em 2x é meia horinha. A esteira Aí, ó. ainda você corre menos tempo. E uma pergunta até um pouco mais pessoal. Por que, Isabela, que você faz isso? É pra dinheiro? Que você vai ganhar dinheiro pra caramba? É uma missão sua? Por que que você Boa trabalha com pergunta. tantos experts? Por que que você se posiciona no digital? Tem a sua comunidade em grupo, né? Sua mentoria em grupo, né? Perdão. De bravas e brabas. Por que que você faz isso? Olha, eu acho que de verdade, acho que eu nasci pra isso. Porque eu amo o que eu faço. Sabe, você vê a pessoa tendo resultado, o seu aluno conseguindo palestrar bem, entregando tudo, vendendo pra caramba, e você tá lá vendo, assistindo. E é muito louco, porque eu queria estar lá em cima, porque eu gosto de palco, mas eu me sinto muito bem de estar lá no bastidor também. De ter participado daquele resultado, de ter ajudado. Então, eu acho que hoje eu sou o que eu sou porque eu encontrei uma forma de conectar tudo que eu aprendi na minha vida, em todas essas áreas, e criar algo novo. Entende? Não sei se essa minha profissão existia há muito tempo atrás, ou se um dia eu pensei que faria o que eu faria. É verdade. Porque Essa sua profissão dessa assessoria, desse tete-a-tete que você tem com o expert, com as pessoas de comunicação, existia há alguns anos atrás? Ou alguma coisa parecida? Quando eu era atriz, eu já passei por preparadores de elenco. Existe um profissional que te prepara para você fazer um papel num filme. Então, ele vai com as técnicas de atuação, eu não gosto de associar exatamente, porque não é exatamente isso, o coaching, né? Mas é um trabalho bem próximo, pessoal, personalizado, para um objetivo claro. Certo? Então, eu acredito que existia, mas eu sempre trago elementos do teatro, muitas vezes, Legal. que uma fonoaudióloga, por exemplo, não vai saber trazer, por ser jornalista e ter trabalhado na televisão. Eu acho que é uma questão também É uma união de experiências, de conhecimento, de base, de teoria, de vivência, né? Exatamente. Legal. Exatamente isso. Então, eu acho que é o meu sonho. E como eu disse no começo do podcast, eu sinto que ajudando tantas pessoas, eu vou conseguir realizar muitos outros sonhos que eu tenho, né? Como o próprio filme, que eu vou retratar esses experts. Você já tem um roteiro específico pra Tá escrito. Eu não tenho ainda, mas eu tenho cenas
Porque um filme nada mais é do que o retrato da realidade, né? Então você vai Verdade. vivendo a vida, você vê, nossa, isso aqui é a cena de um filme. Isso aqui, sabe? Isso aqui daria muito bom. Então, tá no campo das ideias ainda. Em breve a gente materializa tudo Então, isso. quando você for lançar o seu filme, você vai vir aqui. Vai ser muito legal. Ah, eu espero. Sim, Nossa. legal demais. Já tem, Sim, já tem legal. pelo menos uma ideia de como ele vai se chamar, qual que vai ser o principal clímax dele? Eu acho muito interessante essa realidade dos lançamentos, cara. Eu fiz 7 lançamentos digitais meus. Ah, pessoais, seu. É. E quantos de expert que você participou? Ah, de que eu participei como bastidor? É, Ah, vamos colocar uns 15. Uns legal. 10, 15. Mas eu vivendo na pele aquela emoção, aquela incerteza, né? Ao mesmo tempo, aquela certeza de que você tá fazendo tudo que tá no seu alcance, de números, métricas, audiência, o conteúdo e a copy, amarra ali, e o pitch começa ali, depois o pré-lançamento, o pós-lançamento pré. Então, viver isso é um filme. E é uma loucura para quem não é do mercado. É muito difícil, as pessoas não É, têm noção. Não tem. Não tem tem mesmo. noção. Não tem noção. Então, eu admiro muito, cara. Quem é expert, se você é expert e tá assistindo o nosso episódio, parabéns. Porque não é pra qualquer um. Não é pra qualquer um. Gravar Não 1000 é pra anúncios qualquer lá um. de captura. Não Gravar é. 1000 anúncios de não sei o quê. Tem que Muito gostar. esforço. É muita Tem coisa. que gostar. Você já deve ter ouvido falar muitas pessoas falarem que se for só por dinheiro, talvez uma hora a pessoa pare, desista, vai fazer qualquer coisa, sei lá, vai vender imóvel, vai, sei lá, fazer trade, não sei, qualquer outra coisa que dê muito dinheiro. Pra ser expert, é um mercado muito próspero, abundante, com muitas possibilidades, e eu amo isso também. Saber que eu posso ser muito maior do que um dia eu imaginei, mas você tem que gostar. Você tem que gostar. Você não pode estar forçado lá fazendo a Se parada. for por dinheiro, tem outras áreas que você também consegue ter Eu sempre dinheiro. pensei dessa forma. Legal. Porque eu fui uma pessoa que eu trabalhei em muitos mercados, muitas áreas. Podia ter seguido a TV, que também não é uma porta que eu fechei, porque eu adoro. Mas eu podia ter seguido e continuado, assim, trabalhar, querer ir pra novela, querer ir pra Malhação, eu não sei. Mas as coisas mudaram. As coisas Você tem mudaram. o sonho de ir pra Malhação? Não. Se você olhasse pra trás pra aquela Isabela que queria ir pra Malhação, o que você falaria pra ela? Nossa, boa Boa pergunta. boa pergunta. O que eu falaria pra ela? Não larga a psicóloga, Parou algumas vezes? de jeito nenhum. Nunca parou. Continua se Continua. cuidando. Mas assim, abra mais a visão. Abra mais a visão e não deixe de estudar. Nunca, nunca. É isso. É isso. Porque se você tá. Às vezes você fica obcecado numa única forma de você trabalhar e pode não dar certo. Ou pode ser muito difícil, ou pode demorar muito. Ou pode ser que chegue lá e não seja exatamente aquilo. Também. Ou Também. tipo, o contexto. É porque, na verdade, o contexto de antigamente para com a televisão era completamente outro, né? Antigamente, cara, a televisão era a televisão, velho. Hoje ainda é bastante. Mas hoje, cara, a gente já tem, tipo, grandes canais, grandes emissoras se adequando ao YouTube, por exemplo, né? Com certeza. Isso é uma realidade Programas de TV vindo É. para o YouTube. Sim. Exatamente, porque YouTube alguns dizem que o YouTube é a nova televisão, né? É exatamente. Gente, as acredito. crianças, essa geração, YouTube. Não sabe o que é TV. Não sabe Não sabe o exatamente que é a mexer no televisão. controle remoto, ficar mudando, vai de um comercial, entrou no comercial, pula para outro canal. A galera hoje em dia não sabe. Sabe o que é pular o anúncio de 5 segundos. Sabe que tem que esperar 5 Rapidinho lá. segundos. Exatamente. É isso, eu acho que é se abrir para o novo. Assim, quando eu falo de abrir a visão, eu vejo muito isso refletindo na minha história. Eu não tive medo do novo. Vai revolucionar a TV, vai mudar, o trabalho da atriz vai mudar. Tem que saber de marketing digital, tem que saber postar, tem que saber de rede social. Abre a cabeça, não tenha preconceitos. Eu vim de uma área que, infelizmente, as pessoas têm muito preconceito, sabe? Então eu falei, cara, eu vou ser diferente, eu vou estudar, eu tô disposta a me abrir para o novo. Eu vejo que foi isso que me fez evoluir.
Top. dentro da minha área. Eu não mudei, eu continuo na área da comunicação oratória. Nunca fui para outro mercado ensinar emagrecimento, nunca. Eu sempre continuei no meu quadrado, entendeu? Sim. A gente vê que é uma geração de novos comunicadores, né? Essa parte só vai se transformar, não é que vai acabar a TV nem nada, mas você vê aí hoje, por exemplo, surgindo novas possibilidades, que nem agora aconteceu na Copa e na Olimpíadas também do Cazé TV. É porque Sim, boa conexão. exatamente. Antigamente as pessoas mais famosas eram as pessoas que estavam na TV. Hoje as pessoas mais famosas não são necessariamente, Da né? TV. As pessoas mais influentes, acho que são as pessoas que estão ali no Instagram, que estão Com nas redes certeza, às sociais. vezes uma pessoa ali que ela tá, não sei quanto que é a audiência da Globo da vida, mas aquela pessoa que tá ali numa novela com muita audiência, talvez no Instagram não tenha o mesmo poder de persuasão do que um influencer pra abrir um carrinho, por exemplo. Cara, que nem o... Quantos inscritos Ou no falei canal besteira? Tá certíssimo. É isso mesmo. Esse é o poder de você construir uma comunidade, né? Os seguidores. E aí você começa a refletir, será que é a quantidade ou é a qualidade desse grupo que tá perto de você? Sabe? Verdade. Realmente, gente, você começa a estudar comunicação, você começa a ver, entender de pessoas, entender de comunicação, qual que é... Você postou um livro que você tá lendo, o seguidor comprou só porque você postou. Quando? Qual que foi o seu maior desafio em todo esse processo? Sua maior dificuldade? Algo que você... Putz, cara, foi difícil isso aqui, passar por isso, mas deu certo. Em qual etapa, mais ou menos? Em toda essa etapa de construção de carreira, especificamente. Eu acho que é a frustração de você idealizar o que poderia ser e não foi. Acho que isso me exigiu muita maturidade, assim, abrir mão, entender que talvez um outro caminho mais difícil, mais longo, me levasse para onde eu quero chegar. Então, quebrar um pouco essa ilusão. E tem muita gente iludida. É a maior parte, imagina. É porque, na verdade, a gente, tudo que a gente faz na vida, a gente tem um objetivo final, né? E Isso. quando a gente coloca esse objetivo final lá no topo, assim, como excluindo qualquer outra possibilidade, a gente fica num caminho quase que naquelas pontezinhas de madeira com vários buracos, assim, cara, eu tenho que fazer isso, e tem que acontecer aquilo, e depois tem que acontecer aquilo, pra você chegar até o caminho. É. E o primeiro passadinho de lado que você já, opa, calma aí, não é bem Já assim. abala, né? Isso eu Já vejo que abala. acontece muito, muitas pessoas, muitos jovens que vêm falar comigo, eu falo assim, cara, mas antes de você querer ver o que você quer abrir agência, fazer lançamento, vender produto, ser coprodutor, o que você quer pra sua vida? O mais pessoal mesmo, né? Porque às vezes o cara ele quer viajar o mundo, mas ele quer ser coprodutor e talvez não case com o estilo de vida que ele quer, por exemplo, sabe? E ali eu vejo que assim, pô, define o seu filme que você quer pra você em si. Pô, eu quero pôr o Gabriel, você quer pro Wilner, você quer pra Isabela, como pessoa, no pessoal, pra sua família e tudo mais, antes de definir e colocar na caixinha a sua profissão, a sua carreira, sabe? E eu acredito muito que o que você... Lógico que a gente tem que trabalhar com o que a gente gosta, mas se meu objetivo final, um exemplo, é viajar o mundo, por que não minha carreira se adaptar a isso e não meu sonho se adaptar à minha carreira, sabe? Sim, Se minha carreira não for meu sonho final. sim. E isso é um privilégio da nossa geração. E o digital, ele possibilita isso. Porque há um tempo atrás, se vocês forem conversar com os pais de vocês, com os avós, cara, é o que tinha ali, CLT, ou sei lá, algo muito mais local, que de fato te exigia esse presencial. Então, o que a gente está vivendo é algo muito revolucionário. E os jovens, essas novas gerações, a nossa, tem a capacidade, a possibilidade de realizar muitos sonhos. E eu acredito muito nisso, Gabriel. Se você faz algo que você gosta, que está conectado com o seu propósito, que você de fato se importa com as pessoas, parece que tem um cara lá em cima que dá um empurrão para dar certo. Tá alinhado, né? Tá Vai. alinhado. Porque você tá cumprindo com justamente a sua missão, sabe? E pode ser qualquer área, pode ser difícil, pode ser que dê errado no começo, que seja mais difícil do que você imaginou. Mas se você tá ajudando pessoas, usando dos seus talentos, entende? Você gosta do que você faz. Eu acredito de verdade, é muito na minha fé, que
tem forças aí extras que fazem. Às vezes você se encontra com uma pessoa que você precisava encontrar, você fecha um contrato que vira seu jogo, sabe? E assim vai. Na minha vida aconteceu muito disso. Legal. Tudo se conspirando Exato. pra algo bacana que ia Uhum, fluir, sim. né? Ser grato, né? Porque assim, é a questão da mentalidade novamente. Apesar de ter dado muitas coisas erradas e frustrações, olha pro que deu certo também, entendeu? Seja grato pelo que deu certo. Isso pra mim vira muito jogo também. Que a pessoa ela tem motivação pra continuar, ela não se deprime, ela não, pô, vou desistir. Por que desistir? Tá 2 anos tentando uma parada, né? Sabe, você acabou de começar. Caraca, com certeza. Na verdade, antes de comunicação, na verdade, eu acho que você é uma mentora de vida até pras pessoas. É isso que eu ia falar. Assim, pessoal, não adianta ficar seguindo hackzinho, não, de oratória, de comunicação. Você tem que se desenvolver, não tem pra onde correr. Exatamente. Você tem que se desenvolver, tem que pegar, você tem que olhar pra dentro de você, olhar pra dentro dos seus problemas, antes de você ficar seguindo hackzinho Mas você de tem como que ser mais Você tem que ser persuasivo. aquele limão assim, ó, cheio, que quando você aperta assim, sabe, aquele espremedor, jorra pra tudo que é lado. Sim. Ó, vou até aproveitar e indicar alguns livros aí pro pessoal, que eu sei que vocês gostam de estudar, de ler. Livros que foram muito bons porque eles trazem prática, que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Muito bom porque ele vai contextualizando. Tem A Coragem de Não Agradar, também bem famoso, vocês já devem ter Coragem de ouvido não falar. agradar, não. Nunca vi. Nunca ouvi. Não? Não. Nossa, depois é uma capa branca boa. A Coragem de Não Agradar. Vou deixar esses dois, então. E Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Legal. São clássicos, são muito bons. Tem técnica, tem ferramenta, tem exercício. legal. E ainda você consegue, digamos assim, refletir na sua vida o que você faria. Caraca, legal. Você encontra muito isso nos seus mentorados, em todo mundo que você trabalha, que eles têm medo do julgamento das outras pessoas? Ou tem o medo assim que trava eles de não deixar eles executar algo? Sim. Todo mundo tem medo. Todo mundo tem medo. Todo ser humano sente esse receio, esse medo. Porque são questões de sobrevivência. Eu quero ser aceito, eu preciso pertencer A um grupo. a um grupo. Porque Exatamente. antigamente, há milhares de anos atrás, se você não pertencesse ao grupo, você estava morto, né? É, tem essa questão, digamos assim, primitiva. Só que hoje a gente já se desenvolveu. Então, é de fato você entender que tem grupos que você vai ser aceito, outros não. Pessoas que vão gostar de você, outras não. E é curioso, porque às vezes é o mesmo motivo que faz uma pessoa gostar e não gostar de você. Já parou pra pensar nisso? Ah, aquele fulano é muito engraçadinho. Ele, Tem outra ai, pessoa que adora ele por causa disso. nossa, ele é muito engraçado, cara. Adoro sentar com ele, morro de rir. E Isso você é começa a muito refletir, verdade, você é fala, e verdade. aí? Eu vou deixar de ser eu? Porque o outro não gostou? Ou eu vou olhar pra esse que gostou? Porque talvez a gente se apegue a alguma experiência que a gente teve, só que a gente teve com a pessoa errada essa experiência. A gente não valoriza aquilo, uma característica nossa, porque o outro, aquele ali, não valorizava. E a gente exclui toda a galera que poderia gostar daquilo, né? Isso é muito legal mesmo, ficar refletindo sobre isso. Você percebe que quando você começou na televisão e tudo mais, começou a se mostrar de frente para as câmeras, você percebeu coisas ali que estavam travadas na sua vida anterior? Tipo, traumas do passado? Você tinha Uhum. percebido isso de alguma forma? Sim, com certeza. Sempre refletindo como que eu posso ser melhor, como que eu posso ser mais eu, como eu posso ajudar mais as pessoas, limitações, medos. O... Voltando para os lançamentos, gente, não tem como. Cada lançamento é Uma uma experiência. experiência. Você visita medos internos que você nem sabia. O medo de vender, loucura. Sério? E a gente vê, tava conversando lá fora, a expert que desistiu, né, no momento do pitch. Gente, isso tem. Depois que você trabalha isso em você, você destrava muita coisa na sua vida, que você entende que a venda, ela é uma consequência. Caraca, total. Recentemente eu olhei pra um pouco interno, mesmo depois de anos no mercado, acho que 7 anos já no mercado, 7, 8 anos, falei assim, cara, olhei assim pra dentro e falei, cara, eu tenho medo de não conseguir agregar o suficiente pra pessoa. Então, às vezes, meu medo de vender
vem com a oferta até um pouquinho mais tranquila e tal, Uhum. porque eu tenho medo de não conseguir agregar o suficiente àquilo que eu tô prometendo, Sim, sabe? eu entendo. Mas também com as experiências que eu tenho tido, ainda mais trabalhando com grandes experts como o Thiago Reis, o Davi Oliveira, o Felipe Donato, o Lucas Neves, mentor de Uhum. vocês, o Matheus Matuta, a Mari Domingos e assim por diante. Eu percebo que você, como mentor, como expert, você é responsável até certo ponto na transformação e no resultado da pessoa. Você não pode fazer a parte dela, entendeu? Mesmo. Sim. Então, você fica tranquilo quanto a isso. Porque você vai fazer a sua parte. Você vai entregar tudo que você tem com o seu conhecimento, com o seu método. E a outra parte não cabe a você. E já chegou pessoas assim pra você que você deu tudo que você tinha que dar e fala assim, caraca, essa pessoa não vai pra frente. Já aconteceu? Olha, nunca tive nenhum aluno, aluna que não teve zero de resultado. Porque eu sou uma mentora exigente, digamos assim. Quando a pessoa ela não tá. Eu até achei engraçado, eu não comentei na hora, você falou assim, primeira coisa que você faz na pessoa é um julgamento, né? Você quer mesmo? Você tem certeza que você quer? É, eu tenho que falar, trabalhar com sinceridade. Hoje eu não perco mais tempo, não. Tenho que entender qual que é a da pessoa, porque eu não vou. Eu quero fazer dar certo, entendeu? Quando eu entro num projeto, eu quero que o projeto dê certo também. Mesmo ele não sendo meu, eu faço parte dele. Então eu preciso da sinceridade dela. Agora, nunca tive eu já tive alunos que tiveram menos resultados que outros. Talvez uma questão também de personalidade. Por exemplo, o Lucas, que a gente trabalhou, ele é muito rápido. Eu não preciso ficar repetindo as coisas pra ele. Ele é safo, assim, ele é sagaz, tem uma qualidade muito boa dos comunicadores, que é a agilidade mental. Ele é criativo, a questão da voz, assim, quase não corrigi nada. Ele conseguia trazer uma parte mais emocional, e depois ele falava mais alto, e As entonações nossa, diferentes. maravilhosa. Tem gente que tem muita dificuldade com isso, com essa capacidade. Aí são as questões mais técnicas mesmo que eu fui trabalhando com ele. Então, o Lucas é uma pessoa que eu gostei muito de trabalhar com ele porque ele foi rápido. Agora, tem alunos, às vezes, que eu tenho que repetir, talvez 10 vezes a mesma coisa, Entendi. para ele entender. Aí tem O paciência. que que você avalia numa pessoa que tá indo pro palco e ela, por exemplo, contratou você? Não, agora você preciso que você me ajude. O que que você vai me avaliar quando a gente tá de frente para as câmeras, por exemplo? Eu avalio tudo. Para começar pelo conteúdo, eu preciso entender do que você fala, qual que é a sua visão sobre esse conteúdo, o que você acredita, defende. Eu Caramba, até o preciso... conteúdo. Claro, com certeza. Comunicação é o que você fala. É o que, como. É porque muitas pessoas veem só o como, né? Não vê o É, na que. verdade é o jeito de falar, o jeito de se comunicar, mas não o que você tá passando a mensagem, né? Isso é um Total. ponto que A faz todo qualidade sentido, do que faz você todo tá sentido. falando. Falar, Você já falar chegou falando, "Não, besteira. tá. É conteúdo muito raso, não, tem que melhorar isso aí. Olha, difícil isso ter acontecido, mas às vezes a pessoa é muito técnica. Ah, dá uma Às vezes maneirada. Não, é ela entender que ela precisa simplificar a comunicação dela, que nem todo mundo que tá lá entende do que ela tá falando, Legal. entende? Então, simplificar a comunicação, simplificar a linguagem, trazer mais histórias para Analogia. exemplificar, e analogias, ser mais didático, às vezes falar mais devagar. Então, eu analiso tudo isso. A dicção é uma coisa que pega muito, às vezes a pessoa fala muito rápido, ou às vezes tem um sotaque muito forte que compromete o entendimento da mensagem, então tem que também olhar para isso. A ansiedade é uma coisa que atrapalha bastante, porque a pessoa às vezes ela não tem consciência de um movimento que ela tá fazendo no palco. Ela anda muito pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, e o público fica assim, ó. Ou ela tem um gesto de passar muito a mão no cabelo, arrumar a roupa, enfim, então vários ou fica andando, não fica estabilizado no chão, os dois pés, a base no chão. A voz também, às vezes, pode falar muito baixo ou muito alto, grita demais. Tudo isso eu analiso. E o mais importante é a interação com a plateia. Se essa plateia ela tá conectada com esse palestrante, se ela tá prestando atenção, ou se não, se ela Como é que você mede isso?
No caso, como é que você pode ver se uma pessoa tá, se o palestrante, né, ele tá bem conectado com a audiência? Como é que eu meço isso? Primeiro é o que eu observo. Então, quando eu tô vendo um aluno palestrar, eu tô olhando para ele e eu tô olhando também para as pessoas. Então, eu tô analisando tudo. Então, eu vejo, percebo e gosto de conversar com as pessoas depois da palestra, sem ela saber que eu sou a preparadora do palestrante. Então, Caraca, eu legal. faço uma... Mas o que você achou, né? Exatamente isso. Como quem não quer nada. Converso com umas 3 pessoas, perfis diferentes, coleto umas informações assim. Muito top, Muito muito top. top. E em eventos maiores, a gente tem uma pesquisa de NPS no final, e aí a gente faz perguntas específicas para cada palestrante, então a gente tem essa base também. Legal. Ô, Isabela, queria fazer mais uma última pergunta pra você. A gente falou muito de servir, a gente falou muito de se desenvolver, e a gente sabe que você também tem um projeto aí muito legal, um projeto muito bacana, social. Me fala um pouquinho mais sobre ele. Massa, Gabriel. Bom, depois de toda essa trajetória, acabou surgindo também, durante toda a história que eu contei, uma oportunidade muito bacana de criar e fundar uma ONG. Foi trabalhando não, perdão, frequentando o grupo de jovens da igreja que eu sempre frequentei, que surgiu a ideia e a oportunidade de começar a doar, fazer caridade, esse trabalho social com crianças de comunidade. Eu comecei a fazer por conta da igreja, e aí, com o tempo, eu acabei desenvolvendo, tendo ideias, falando, pô, vamos criar um Instagram, vamos criar uma página no Face, vamos conseguir mais doação. E aí eu fui conectando, falei com 2 amigas na época que estudavam comigo e falei, vamos criar um grupo? Vamos. E aí começamos algo assim, bem informal mesmo, doando as próprias coisas, comunicando com as amigas para que elas doassem também, os familiares. E aí esse projeto não é que deu certo, cara. Lembra que eu falei que quando você ajuda o outro, você faz algo do coração e tá conectado com o seu propósito, tem uma mãozinha lá em cima que empurra? Então, virou uma ONG. Há 11 anos. A gente Caraca, ela já tem trabalha. 11 Caramba, anos. 11 anos. Eu comecei com 15 anos de idade. Caraca, que legal. 15, 16, né? E hoje a gente é uma ONG com CNPJ. A gente faz um trabalho específico para as crianças da Vila Palmares, que é uma comunidade em Santo André. Nosso foco é trabalhar e estimular a cultura, né? Então, esse é o posicionamento. A gente faz 3 ações no ano, que é a Páscoa, o Dia das Crianças, agora dia 12 vai ter, e o Natal. Inclusive, a gente está com a campanha para doação. Quem quiser colaborar, só acessar o nosso Instagram, @jvoluntário. Você vai ver lá foto, vídeo, site que tá ficando pronto, graças a Deus. E muita coisa ainda pela frente. Tá conectado com o meu sonho também, crescer minha ONG junto. Nossa ONG. Porque sou eu e a Mari quem fundamos. Então, criar esses eventos sociais também é algo que me preenche muito. E que me faz também... Muitas vidas transformadas já lá dentro. Sim. 11 anos deve ter Muitas, muita história, né? muitas. Dá pra gravar um outro podcast, de verdade. Sobre isso. Só sobre isso. Caraca, Só muito que massa. nessa caminhada você aprende que talvez quem se beneficia mais é quem tá ajudando, cara. É o voluntário. Do que a criança em si. Caraca. Isso enobrece demais a alma da pessoa, né? Acho que dá uma outra, sei lá, um outro sentimento, assim, pra vida, né? Acelera muito o nosso porquê, eu acho, né? Sim, exato. É isso aí. E o projeto ele só tá de pé por conta da comunicação, porque desde o momento que eu fui influência para as minhas amigas para poder comprar a ideia do projeto, até hoje ter essa comunicação diária nas redes sociais, falar com empresas que financiam o projeto. Hoje a gente está começando a falar também com pessoas públicas, né, lá da região da cidade. Então, tudo é comunicação, cara. Tudo é comunicação. Isso vira chave de uma forma, assim, muito única. Você entende que marketing é importante. Marketing muda o mundo, muda o planeta. Legal. Só você usar pro bem, né? Com certeza, com certeza. Isabela, a gente tá chegando no final do episódio, mas eu gostaria que você, olhando pra câmera,
ali naquela câmera lá, eu gostaria que você deixasse uma mensagem, algo que pra você é muito importante, que as pessoas escutem e que vai aquecer o coração delas de alguma forma e acender essa chama que elas têm dentro. Que legal, muito bom. Vamos lá. Tô pensando aqui em você que é expert, que acompanhou a gente até o final. Inclusive, se você gostou, deixa aqui nos comentários seu maior insight ou me manda lá no direct mensagem do Instagram também qual parte você mais gostou. Eu quero que você saia desse episódio refletindo sobre a sua mensagem. Qual é a sua mensagem? Coloca ela pro mundo. Para de criar um personagem, para de ser quem você não é, com esse medo de não ser aceito, com esse medo de não vender, com esse medo de fazer o seu evento, a sua palestra, ou de, enfim, ser mais do mesmo, tá? Então reflita qual é a sua mensagem e coloca ela pro mundo, que você vai ver muita coisa acontecer. Muito legal. Isa, eu queria só te perguntar uma última coisa só. Quem que você gostaria que a gente trouxesse aqui? Quem você gostaria de ver aqui no episódio da Pimax? Caraca, muito boa essa pergunta. Deixa eu pensar. Quem que eu gostaria? Gente, um episódio que vai dar muito bom, é o Erickson Monteiro. Ele já veio? Erickson Monteiro, não. Não, Não. Não? ainda não. Ele vai falar, e eu até vou dar uma sugestão. Fala de eventos presenciais. Legal. Aqui se chamaram uma mentora de palestrantes, na sequência acho que cabe um episódio de eventos presenciais. Pô, é isso. Ele então. foi a primeira pessoa que me veio em mente. Teria várias pessoas, mas ele é muito bravo. Pode chamar, vai dar bom. Beleza, queremos você aqui no nosso episódio, tá? Ó, gente, muito obrigado pela audiência até aqui. Seu Instagram. Meu Isa. Instagram, ótimo. Bom, vocês vão colocar aí também na descrição, mas você que tá aqui é só pesquisar @Isabela, com 2 L's, Mori. Você vai me achar lá no Instagram. Aproveita, já me dá um oi lá no direct e me diz aí se gostou do episódio. Show, maravilha. Também o meu Instagram aqui, o Wilgner Marcelo na tela, o do Gabriel Kyler. Gente, muito obrigado por ter ficado até aqui. Curte, comenta, compartilha esse vídeo. Compartilha para todo mundo que você tem ali afinidade, para pessoa, para amigo, para parente, para mãe, para papagaio, para todo mundo e para todo mundo que quer melhorar a comunicação de alguma forma. Então, eu tenho certeza que vai agregar muito esse episódio. E aquela coisa, se inscreve no nosso canal, se inscreve lá no Instagram, nos nossos canais pessoais, em todos os nossos Instagrams que a gente vai deixar aqui na descrição. É isso aí, gente. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Próximo episódio. Valeu.